Para o trabalho via a oposição que teria que enfrentar, mas animado pelas promessas da palavra de Deus, foi avante, sem se intimidar de coisa alguma. Quando em pleno vigor das suas capacidades intelectuais, rico em experiência, fora ele preservado e preparado por especial providência de Deus para esse trabalho. O maior que realizou enquanto a cristandade se envolvia em tumultos. O reformador, na sua reitoria de Loteor, alheio à tempestade que esbravejava fora, dedicava-se à tarefa que escolhera. Concluiu-se por fim o trabalho. A primeira tradução inglesa da Sagrada Escritura que se fizera. A palavra de Deus estava aberta para a Inglaterra. O reformador não temia agora prisão nem fogueira. Colocaram nas mãos do povo inglês uma luz que jamais se extinguiria, dando a Bíblia aos seus compatriotas. Fizeram mais no sentido de quebrar os grilhões da ignorância e do vício, mais para libertar e enobrecer o seu país do que já se conseguira pelas mais brilhantes vitórias nos campos da batalha. Sendo ainda desconhecida a arte de imprimir era unicamente pelo trabalho moroso e fatigante que se poderiam multiplicar os exemplares da Sagrada Escritura. Tão grande era o interesse em se obter o livro que muitos voluntariamente se empenharam na obra de o transcrever, mas era com dificuldade que os copistas podiam atender todos os pedidos. Alguns dos mais ricos compradores desejavam a Bíblia toda, outros compravam apenas parte. Em muitos casos, uniam-se várias famílias para comprar um exemplar. Assim, a Bíblia de João Wycliffe teve acesso imediato aos lares do povo. O apelo à razão despertou os homens da sua submissão passiva aos dogmas papais. João Wycliffe ensinava agora as doutrinas distintivas do protestantismo: salvação pela fé em Cristo e a infiabilidade das Escrituras. Unicamente os pregadores que enviaram dizimaram a Bíblia juntamente com os escritos do reformador, e com êxito tal que a nova fé foi aceita por quase metade do povo da Inglaterra. O aparecimento das Escrituras produziu estupefactação às autoridades da Igreja. Tinha agora de enfrentar um fator mais poderoso do que Wycliffe, fator contra o qual as suas armas pouco valeriam. Não havia nesta ocasião na Inglaterra lei alguma proibindo a Bíblia, pois nunca antes fora ela publicada na língua do povo. Semelhantes leis foram depois feitas e rigorosamente executadas. Entretanto, apesar dos esforços dos padres, houve durante algum tempo a oportunidade para a circulação da palavra de Deus. Novamente os chefes papais conspiraram para fazer silenciar a voz do reformador. Perante 3 tribunais foi ele sucessivamente chamado a juízo, mas sem proveito. Primeiramente um sinódo do bispo declarou herético os seus escritos, e ganhando o jovem rei Ricardo II para o seu lado, obtiveram um decreto real sentenciando à prisão todos os que confessassem as doutrinas condenadas. João Wycliffe apelou do sínodo para o Parlamento, destemidamente acusou a hierarquia perante o Conselho Nacional e pediu uma reforma dos enormes abusos sancionados pela Igreja. Com poder convincente, descreveu as usurpações e corrupções da sé papal. Os seus inimigos ficaram confusos. Os que eram amigos de João Wycliffe e o apoiavam tinham sido obrigados a ceder, e houvera a confiante expectativa de que o próprio reformador, com a sua avançada idade, só e sem amigos, se curvaria ante a autoridade combinada da coroa e da tiara. Mas em vez disso, os adeptos de Roma viram-se derrotados. O
parlamento, despertado pelos apelos e estimuladores de Wycliffe, repeliu o edito perseguidor e o reformador foi novamente posto em liberdade. Pela terceira vez foi ele chamado a julgamento e agora perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Ali não se mostraria favor algum para com a heresia. Ali finalmente Roma triunfaria e a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os romanistas. Se realizassem o seu propósito, João Wycliffe seria obrigado a abjurar as suas doutrinas ou sairia da corte diretamente para as chamas. João Wycliffe, porém, não se retratou, não usou de dissimulação, destemidamente sustentou os seus ensinos e repeliu as acusações dos seus perseguidores, perdendo de vista a si próprio, a sua posição e o momento, citou os ouvintes perante o tribunal divino e pesou os seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. Sentiu-se o poder do Espírito Santo na sala do concílio. Os ouvintes ficaram como que fascinados. Pareciam não ter forças para deixar o local, como setas da aljava do Senhor. As palavras do reformador penetraram-lhe a alma. A acusação de heresia que contra ele haviam formulado, com poder convincente, converteu contra eles mesmos, porque perguntava ele, ousavam espalhar os seus erros, por amor do lucro, para da graça de Deus fazerem mercadoria. Com quem, disse finalmente, julgais estar a contender? Com o ancião à beira da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vós e vos vencerá. Assim, dizendo, retirou-se da Assembleia e nenhum dos seus adversários tentou impedir. A obra de João Wycliffe estava quase terminada. A bandeira da verdade que durante tanto tempo empenhara logo lhe deveria cair da mão, mas uma vez mais deveria ela dar testemunho do Evangelho. A verdade devia ser proclamada do próprio reduto do reino do erro. Wycliffe foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma, ao tantas vezes derramaram o sangue dos santos. Não ignorava o perigo que o ameaçava, contudo, teria atendido à chamada se um ataque de paralisia lhe não houvesse tornado impossível efetuar a viagem. Mas se bem que a sua voz não devesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta. Foi o que se decidiu fazer. Da sua reitoria, o reformador escreveu ao Papa uma carta que, conquanto respeitosa na expressão e cristã no espírito, era incisiva censura à pompa e orgulho da sé papal. Em verdade me regozijo, disse, por manifestar e declarar a todo o homem a fé que mantenho, e especialmente ao Bispo de Roma, o qual, como suponho ser íntegro e verdadeiro de muito boa vontade, confirmará a minha dita fé, o se ela em rania corrigi-la. Em primeiro lugar, que o Evangelho de Cristo é o corpo todo da lei de Deus. Declaro e sustento que o Bispo de Roma, desde que se considera o vigário de Cristo aqui na terra, está obrigado mais do que todos os outros homens à lei do Evangelho, pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia na dignidade e honras mundanas, mas em seguir rigorosamente e de perto Cristo em sua vida e maneiras. Jesus, durante o tempo da sua peregrinação da terra, foi homem paupérrimo, desdenhando e lançando de si todo o domínio e honra mundana. Nenhum homem fiel deveria seguir, quer ao próprio Papa, quer a qualquer dos santos, a não ser nos pontos em que seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Pois São Pedro e os filhos de Zebedeu, desejando honras mundanas,
contrárias ao seguimento dos passos de Cristo, erraram e, portanto, nestes erros não devem ser seguidos. O Papa deve deixar ao poder secular todo o domínio e governo temporal e, neste sentido, exortar e perpetuar e persuadir eficazmente todo o clero, pois assim fez Cristo, e especialmente por seus apóstolos. Por conseguinte, sem rei em qualquer destes pontos, submeter-me-ei muito humildemente à correção, mesmo pela morte, se assim for necessário, e se eu pudesse agir segundo a minha vontade ou desejo, certamente me apresentaria em pessoa perante o Bispo de Roma. Mas o Senhor determinou o contrário e ensinou-me a obedecer antes a Deus do que aos homens. Finalizando disse: oremos ao nosso Deus, porque Ele de tal maneira influencia o nosso Papa Urbano VI, conforme já começou a fazer, que juntamente com o clero possa seguir ao Senhor Jesus Cristo na vida e nos costumes, e com eficácia ensinar ao povo, e que este de igual maneira fielmente os siga nisso. Assim, João Wycliffe apresentou ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando não somente a eles mesmos, mas a toda a cristandade o contraste entre eles e o Mestre, a quem professavam apresentar. João Wycliffe esperava plenamente que a sua vida seria o preço da sua fidelidade. O rei, o Papa e os bispos estavam unidos para levar à ruína, e parecia certo que quando em poucos meses o levariam à fogueira. Mas a sua coragem não se abolou, porque falais em procurar longe a coroa do martírio, dizia: pregai o Evangelho de Cristo aos altivos, burlados, e o martírio não vos faltará. Quem viveria eu e estaria silencioso? Nunca venha o golpe. Eu o estou aguardando. Mas Deus, na sua previdência, ainda escutou o seu servo, o homem que durante toda a vida permanecera ousadamente na defesa da verdade, diariamente em perigo da vida, não deveria cair vítima do mote dos seus adversários. João Wycliffe nunca procurara escudar-se a si mesmo, mas o Senhor lhe fora protetor. E agora, quando os seus inimigos julgavam segura a presa, a mão de Deus removeu para além do seu alcance. Na sua igreja em Luteordo, na ocasião em que ia ministrar a comunhão, caiu atacado de paralisia e em pouco tempo rendeu a sua vida. Deus designara a João Wycliffe a sua obra, pusera-lhe na boca a palavra da verdade, dispensar uma guarda em seu redor, para que essa palavra pudesse ir ao povo. A vida fora-lhe protegida e os seus trabalhos prolongaram-se até ser lançado o fundamento para a grande obra da reforma. João Wycliffe saíra das trevas da Idade Média. Ninguém havia que tivesse vivido antes dele, por meio de cuja obra pudesse modelar o seu sistema de reforma. Suscitado como João Batista para cumprir uma missão especial, foi ele